O Apocalipse, ele é conhecido como uma literatura de tempos difíceis. Livro escrito em momentos onde o presente é desanimador, desencorajador, mas que quer mostrar para nós que no final a vitória é garantida. Aí fala assim: ah, pastor, esse papo de vitória é garantido. Não tem vitória garantida nenhuma. Bem, a vitória de Cristo, ela é garantida, e aqueles que perseverarem com Cristo até o fim participarão da sua vitória. Aqui, irmãos, tem só umas observações que eu fiz antes da aula, só para que a gente possa fazer uma espécie de recapitulação. Quando a gente fala do Apocalipse, a gente está falando do mundo, nós estamos falando da nossa história. Falar do Apocalipse significaria falar da sociedade, tudo que envolve a sociedade. Estaríamos falando de economia, de vida social, de vida familiar, financeira, de tempo, de religião. É a história do mundo. Claro que o mundo é mais que o planeta Terra, mas aqui é uma maneira de dizer isso. O Apocalipse, ele narra para nós uma demonstração da sociedade corrompida. Uma dinâmica clara no Apocalipse é que esse mundo como nós conhecemos, ele está corrompido, doente. Esse mundo, ele está em um processo de corrupção e deterioração. Isso concordaria com a visão que todo mundo tem. Todo mundo diria: poxa, pastor, eu concordo, o mundo não melhora. O mundo, ele tem mais acessibilidade, ele tem mais comodidade, mais conforto, mas quando a gente soma essas coisas, e a gente bota o sinal do igual assim, né? Comodidade, conforto, acessibilidade é igual a mundo melhor. Não, muito pelo contrário. Quando a gente soma tudo do mundo, a gente chega no final e fala: bem, é caótico. O sinal é esse, é que é um mundo em processo de decadência. E quando João, ele olha para o futuro e ele vê aquilo que Deus estava dizendo, João vê que a sociedade, ela está muito corrompida e ainda mais piorada. Um detalhe aqui, irmãos, é importante. Quando nós falamos do Apocalipse, o Apocalipse narra o futuro, não é isso que narra? Mas é o futuro da perspectiva de quem? Da minha perspectiva? Ou é da perspectiva de João que viu? Era do futuro em relação a João. João é o ponto ele é o cara que marcava a visão do futuro. Então, eu avancei muito em relação a João, mas a gente acredita que ainda tem eventos que virão depois de mim. Mas João, quando escreveu esse livro, há quase 2000 anos atrás, ele viu eventos que ainda aconteceriam. Significa então que é futuro a partir de João e não necessariamente a partir de mim. Significa então que tudo que João viu e ouviu lá no ano 100, vamos dizer, certamente ele viu coisas que se aplicam até os nossos dias, porque ele viu eventos para o futuro de maneira geral. Então isso é uma coisa que a gente precisa assimilar. Fez sentido isso, irmãos? Porque às vezes a gente lê o Apocalipse e a gente acha que o Apocalipse ele é só futuro. Todas as gerações falam: não, o Apocalipse vai falar do amanhã, do amanhã, do amanhã. Mas espera aí, amanhã em relação a todo mundo, quer dizer que tudo o que aconteceu até aqui não é suficiente? Se os meninos quiserem descer, já. Então tem esse aspecto, né? Bem, João então, ele vê a sociedade corrompida e ele demonstra no livro do Apocalipse como que esse mundo é corrompido. Eu li com vocês capítulo 17, capítulo 18 do Apocalipse. João diz que a sociedade, ela é como uma grande meretriz, ela é como uma Babilônia corrompida, ela se gaba, ela é soberba, ela é iludida, ela acha que está estável, a civilização ela acha que está sólida. Alguns estão colhendo frutos no meio dessa civilização corrompida, mas João vê que é tudo engano, que ela não é tão estável assim. E vamos admitir, irmãos, outra coisa: o Império Romano dos dias de João, ele era uma espécie de protótipo, de exemplo da sociedade corrompida. Uma coisa que é importante aqui a gente aprender também, quando nós lemos o livro do Apocalipse,
ele é escrito em um contexto onde o Império Romano dominava aquela nação, onde o Império Romano tinha travado muitas batalhas com Israel. Se nós entendemos corretamente, eles tinham tido umas batalhas, as guerras judaicas contra os romanos, do ano 66 ao ano 70. O Apocalipse, a gente acredita que foi escrito e visto depois disso. Foram épocas terríveis, épocas com muitas mortes, muitas calamidades, e João, ele viu, presenciou tudo aquilo. Houveram mortes incontáveis durante esse período. Então, quando João, ele tem uma visão do futuro, da sociedade corrupta, quando ele fala de besta, quando ele fala de dragão, quando ele fala de perseguição, certamente João, ele estava falando daquilo pensando, o caos do mundo é Roma, o caos do mundo é Roma. Quando João escreve, irmãos, quando ele vai falar de besta, certamente ele está pensando que a besta é Nero, que a besta é Domiciano, que a besta é Tito, para ele, certamente, Roma está óbvio, para ele, eles diriam, Roma é o caos do mundo. E certamente, irmãos, à medida em que ele vai demonstrando a sociedade corrupta, certamente Roma se torna um modelo e um exemplo de uma sociedade corrompida. E aqui é importante dizer, Roma era corrupta em muitos níveis. Por que estou falando isso, irmãos? Estou falando isso porque todo escrito tem um contexto. Eu só estou querendo mostrar para vocês que tem um cenário onde aquilo é escrito. O cenário de João era de perseguição, de corrupção, de caos, uma confusão muito grande, perseguições terríveis. E quando então João vê o futuro, o caos do mundo, João vê aquilo a partir da sua ótica. Ele vê aquilo a partir da sua realidade. E a realidade de João era a realidade do Império Romano, sua imoralidade, sua perseguição, o caos que o povo vivia naqueles dias. Roma, então, irmãos, é um exemplo. Um parêntese aqui. Até hoje, quando se fala da tal marca da besta, do número 666, existe um debate muito grande nesses números, né? Mas é um consenso geral de que quando se fala dessa besta, esse anticristo, esse antideus, muitos acreditam que Nero é a cara desses 666, a despeito do que muitos hoje dizem, né, que o povo é focado em falar que é Papa, que é anticristo, mas na história da teologia, dos escritores bíblicos, quando eles pensavam em anticristo, besta e essas coisas todas, a imagem que saltava para eles era o Nero, o Caio Nero, né? Então para eles era esse o cenário, um cenário onde Roma exemplificava a sociedade corrompida. Irmãos, Roma era um exemplo, tá bom? A gente vê que a sociedade progrediu, o Império Romano caiu, o mundo piorou. No meio dessa sociedade corrompida, João vê que Deus derrama juízos sobre a terra. Essa é outra coisa importante. A sociedade corrompida, que tem como Roma dos dias de João um exemplo dessa corrupção, ela vai ser alvo em dado momento da ira de Deus. Aqui, irmãos, é importante dizer, o dia do Senhor é o dia em que João vê, o dia tão prometido na Bíblia, o dia em que Deus derrama a sua ira, derrama seu castigo, o dia em que Deus pune a civilização pelos seus pecados. Irmãos, soa estranho ou não, eu sei que isso é contra a nossa natureza humana, mas a Bíblia diz que Deus tem aguardado pacientemente, Deus tem dado oportunidade para que a humanidade se arrependa, porque está na mente de Deus um dia, uma época, um período em que Deus vai punir. Não é uma punição onde Deus é um agente passivo que vê aquilo, não. Deus é o agente ativo. Deus permite, Ele proporciona e Ele ocasiona o castigo. Então é algo que parte do próprio Deus. É Deus permitindo que a sociedade sofra a consequência da sua rebeldia e da sua corrupção. João viu isso.
Ele diz que são selos, que são trombetas, que são flagelos, são séries de 7 castigos que mostram Deus castigando a sociedade. Mas aí alguém vai dizer assim: nossa, então Deus castigou a sociedade, Deus vai castigar, Deus vai deixar que o sol queime. Irmãos, a visão dos 7 selos, por exemplo, o anticristo saindo com liberdade na terra. João vê fome, guerra, morte, peste. João vê perseguição religiosa, política e econômica. João vê calamidades naturais. João vê falta de água. João vê problemas na natureza, asteroides caindo. João vê muita coisa acontecendo. Ele vê que o mar começa a não ter aquela vida que tinha. Ele começa a ver que a sociedade vai entrando num caos profundo. Caos, irmãos, que nós já experimentamos e que de maneira geral todo mundo diria: já não se tem mais as estações definidas, o cara que planta não sabe se vai chover, se vai ter sol. A gente tem tsunami, a gente tem tornado, a gente tem lá na África agora, no Zimbábue, naqueles países, passa um tufão e tem centenas de pessoas mortas, e a gente tem pestes, e tem peste negra, tem gripe espanhola, coisas que vêm matando pessoas ao longo do tempo. E que eu, Tiago, na minha percepção escatológica, para mim tudo isso aí é sinal. E João vê que Deus vai permitindo que todos esses sinais sejam manifestações desse dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, ele ainda chegará com intensidade profunda. Haverá um período, irmãos, onde as coisas que estão ruins ficarão piores. Não há sinal de melhora, vai ficar pior. Biblicamente falando, vai ficar pior. E a Bíblia diz: se preparem porque tudo se torna mais difícil. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e maldade dos homens que trocam a verdade pela injustiça. Paulo, irmãos, ele já viu Deus irado, Deus bravo com a sociedade, porque nós estamos em uma sociedade que está fazendo cotidianamente uma escolha, e a escolha que a sociedade, que esse mundo corrompido faz eles detêm a verdade, abandonam a verdade, porque se apegam à injustiça. A injustiça, ela dá bons resultados rapidamente, dá uma falsa sensação de bem-estar. A injustiça, ela dá a sensação de que a gente desfruta de prazer. O prazer injusto, ele é mais intenso. O dinheiro injusto é alcançado mais rápido. A ascensão profissional injusta, ela decola muito rapidamente. A injustiça dá sinais de que ela é boa, e que uma sociedade injusta, ela parece que vai mais rápido aonde quer. Os homens progridem mais rápido com a injustiça. É a sensação que dá, e é o que a gente vê na sociedade. Mas é um erro, irmãos, porque sempre que a sociedade rejeita a verdade, e o próprio Deus é a verdade, então é Deus sendo rejeitado por amar a injustiça, a ira de Deus está ali manifesta. E há um dia em que Deus permitirá que a sua ira seja manifesta, que ela caia sobre os homens, e os homens sofrerão essas dores. Mas tem esse segundo versículo, e eu gostaria de ler com vocês. Eu já li várias vezes, mas ele é um ponto importante. Abra a Bíblia lá no Apocalipse 14, que esses versículos são importantes. Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículo 6, versículo 7, é importante esse texto, porque ele mostra Deus governando sobre tudo, mas é também uma espécie de convite à humanidade. Apocalipse 14, 6 e 7 diz, João fala: eu vi um anjo voando pelo meio do céu. Ele tinha um evangelho eterno, ou seja, uma mensagem eterna, uma boa notícia, para pregar aos que se assentam sobre a terra. É uma mensagem comum, e a cada nação, tribo, língua, povo, e a mensagem dizia em grande voz: temam a Deus,
Dê-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo de Deus. Adorem aquele que fez o céu, e a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, o livro do Apocalipse é um livro evangelístico. São duas testemunhas, são convertidos, são mensagens dos anjos, são comunicações, convites ao arrependimento. Quando João olha o futuro, ele vê o futuro, ele vê que é um futuro onde a sociedade está corrompida, mas é um futuro onde Deus está constantemente comunicando mensagens de arrependimento para a humanidade. João diz: eu vi que Deus está comunicando por meio do seu mensageiro, uma mensagem que convida o mundo ao arrependimento, a uma atitude humilde, a mensagem que diz: tema a Deus, dê glória, adore ao Senhor, porque Ele criou tudo. Quando eu olho para o Apocalipse, irmãos, eu não consigo ver um período onde a graça não está mais disponível. O Apocalipse, ele não narra um período onde as pessoas não têm oportunidade, muito pelo contrário, o Apocalipse é a revelação do futuro. E o que Deus está operando no mundo hoje, e já está operando há milhares de anos, e vai continuar operando, é uma comunicação onde o homem é convidado a se render diante de Deus. E é isso que João vê, um convite para que o homem se arrependa e tema a Deus. Isso é importante, irmãos, porque no meio dos juízos de Deus, da manifestação da ira de Deus, a gente precisa ver Deus ainda no meio da sua ira sendo manifesta, olhando para a humanidade, dizendo: se arrependa, volte-se para mim, se humilha, volta, enxerga, abre o olho. A mensagem é essa, irmãos. Não é uma mensagem de um Deus sadomasoquista, sentindo assim: eu vou punir, vou ver a humanidade sofrendo, aquela coisa assim, tipo de um Deus nervoso, querendo fazer o mal para a humanidade e dizendo: não quero saber mais, acabou o período, não tem mais chance, agora vocês vão sofrer. Muito pelo contrário, não é essa a mensagem do Apocalipse. Deus derramando sua ira, o homem sofrendo pelos seus pecados, sofrendo a consequência da sua corrupção, mas é um Deus ainda convidando a humanidade ao arrependimento. E onde eu vejo isso? Onde eu vejo esse arrependimento e onde eu vejo essas pessoas se voltando? É uma coisa que João vê no capítulo 7, abre a Bíblia lá, irmãos, capítulo 7 de Apocalipse. Nós falamos um pouco desse texto semana passada. O Apocalipse, capítulo 7, o versículo 2, 3 e 4. Apocalipse 7, 2, 3 e 4. Olha o que João diz, bem, qualquer um também, né? Diz assim: depois destas coisas eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Eles diziam: não danifiques nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos de Israel. Irmãos, uma pausa aqui. Olha por trás dos 4 anjos, dos 4 ventos, dos 4 cantos. É uma mensagem que diz que, quando fala dos 4 cantos, dos 4 ventos, é uma maneira de dizer que tem a ver com a terra toda, que fala de toda a extremidade da terra. João diz: eu vi Deus salvando em toda a terra pessoas. Eu vi pessoas sendo salvas, eu vi pessoas sendo seladas, eu vi que Deus estava marcando aqueles que são seus de todas as partes da terra. João usa esse simbolismo para dizer que ele viu Deus selando, marcando aqueles que são dele. E uma coisa importante aqui, irmãos, no capítulo 7, nos primeiros versículos, é que João ele narra
judeus, israelitas se convertendo. Esse é um aspecto interessante. Quando nós olhamos para a história da igreja, a gente observa que os israelitas, a comunidade de Jerusalém, ela teve uma atitude muito estranha a respeito de Jesus. Tanto que há muitos judeus ainda hoje esperando o tal Messias, esperando o seu Salvador. Mas a gente presencia que ao mesmo tempo em que tem esse grupo, tem uma grande parte de judeus reconhecendo Jesus Cristo como esse Cristo Messias que havia de vir. Então eles vêm se convertendo. Então o que João vê é que aquela comunidade judaica, rebelde, dura, que condenou Jesus, que perseguia os cristãos, porque admitam isso, grande parte da perseguição dos cristãos de Atos não foi uma perseguição imposta por Roma. Grande parte da perseguição da igreja se deu por causa dos judeus. O sinédrio, os escribas, os fariseus, eles é que perseguiam. Muita da perseguição foi por causa dos judeus. Então João vê que esses judeus que perseguiram Cristo, que perseguiram os cristãos, João vê que eles iriam chegar à salvação. Todos eles, irmãos, eu não sei dizer se são todos. São 144 mil, eu creio que é um número simbólico. Poderia ser real, mas não sei se ele é real ou não. O que eu sei, por trás de tudo que eu não sei, é que judeus vão se converter, que eles vão ser selados como povo de Deus. A Bíblia não fala que aquele que, isso está lá em Efésios 1, que aquele que ouve o Evangelho, crê em Cristo, ele recebe o Espírito, ele recebe o selo de Deus, ou seja, ele é visto como uma propriedade de Deus. A Bíblia diz isso, que aqueles que são de Deus são selados como propriedade. E João vê que judeus de todas as tribos, ou seja, mesmo aqueles que se misturaram, mesmo aqueles que já perderam um pouco da identidade, mas que tem aquela origem em Abraão, João vê judeus se convertendo. Esse é um aspecto interessante, irmãos. Isso cumpre Romanos 8, Romanos 9, 10 e 11, porque Paulo disse: vocês não judeus, vocês acham que Deus rejeitou Israel? Que agora Deus fez assim: Israel, não quero saber de você mais, meu foco agora é com as nações do mundo. Paulo diz: não se enganem, Deus não rejeitou Israel, Deus não rejeitou. Deus diz: vocês foram enxertados em algo em que eles já estavam. Israel tem sofrido por ter rejeitado Cristo, mas ele fala: Deus vai restaurá-los, eles vão ser salvos também, porque Deus não rejeitou a sua nação. Isso, irmãos, concorda plenamente com o ensino bíblico, concorda com Romanos, concorda com as profecias do Antigo Testamento. João vê salvação no fim, salvação de israelitas, mas João vê que não é só de israelitas. João vê que é de todos os povos da terra. Vamos ver um pouquinho mais no texto, irmãos? Ele vê no versículo 9, observem lá o que diz, versículo 9: depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. Irmãos, é uma maneira de dizer que eles estavam vitoriosos, roupas de vencedor, numa postura não de derrota, mas como vencedores, como alguém que está ali diante de Deus vitoriosamente. E eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder e a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que se vestem de vestes brancas, quem são eles? E de onde eles vieram? Respondi então: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes
e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua própria presença. Jamais terão fome, nunca jamais terão sede, nem cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. João vê, irmãos, que haverá muitas pessoas sendo salvas em todas as épocas do futuro. João vê israelitas se voltando para Cristo, mas ele vê que pessoas de todos os povos da terra também são salvas. Pessoas, irmãos, sendo salvas no meio das suas tribulações. Olha como que isso é importante. Isso é até empolgante. João estava preso, irmãos. João estava atribulado numa ilha de escravos. João não estava em casa escrevendo aquilo na escrivaninha, tomando um café, um chocolate quente, não. João viu aquilo num período de miséria, de caos. O povo estava sofrendo. Se vocês lerem as primeiras cartas que ele escreveu para 7 igrejas no início do Apocalipse, ele menciona Antipas morto. A tradição religiosa diz que ele foi cozido no caldeirão. Os cristãos estavam morrendo de maneiras horríveis, eles estavam passando por tribulações. E quando João vê o futuro, ele fala: povo, quem recebeu aquela carta, irmãos, ele mandou aquela carta para o povo para consolar, para dizer: eu vi gente sendo salva, eu vi gente sendo salva, judeu, não judeu, gente de toda a terra. Eu vi gente vitoriosa na presença de Deus. Eu vi que o povo não estava vestido com veste de derrotado, não. Eu vi que eles estavam lá com roupa branca, com palma na mão, como o povo que estava ali vencedor. Ele diz: eu vi que eles foram salvos mesmo em meio às suas tribulações. Eles alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso não significa necessariamente que eles morreram, que derramaram sangue, mas significaria dizer que eles foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O mesmo sangue que me remiu e me lavou, o mesmo sangue que lavou você dos seus pecados. Ele fala: eu vi pessoas sendo salvas por Jesus. E ele diz: eu vi que eles estavam diante de Deus. Eles passaram por tribulação, eles passaram por dores, eles passaram por angústias, como as que nós estamos passando. Como as que nós estamos passando. É como se ele dissesse: cristãos, vocês estão passando por lutas e podem estar achando que está tudo perdido. Ele fala: não está tudo perdido, não. Saibam que outros também vão sofrer tribulações, mas a visão que João tem, e é uma visão encorajadora, é a visão que ele narra no versículo 15, 16 e 17. Ele vai dizer: todos estão diante de Deus, debaixo da presença de Deus. Eles não têm fome mais, eles não vão ter sede, eles não vão sofrer nada, porque eles estão junto do Cordeiro, e Deus consola essas pessoas. Irmãos, o Apocalipse, ele quer dizer que não importa se a gente está passando por tribulação, não importa se a tribulação vai ser maior, aquele que tem a sua vida lavada no sangue de Cristo, essa pessoa se encontrará um dia nesse lugar, nessa posição de consolo. Essa é a mensagem. A gente está observando que João viu todas essas coisas. João, ele, numa visão ou uma instrução de Deus, ele viu sociedade corrompida. Mas veja, João estava no contexto do Império Romano, que era um exemplo, onde era uma prova do caos social. Ele fala de besta, de anticristo, de perseguição. Eles sabiam que era isso. Ele vê que Deus está e derramaria juízo sobre a terra, mas ele vê que no meio disso tudo, pessoas estariam sendo salvas. Ele vê israelitas sendo salvos, pessoas de todos os povos sendo salvos. E João, irmãos, ele quer ver que no final a vitória é de Cristo. Quero ler um texto com vocês antes de encerrar. Vá ao capítulo 19, irmãos. Capítulo 19, ao versículo 11.
Apocalipse 19:11. Esse texto narra a chegada de Cristo. Eis aqui, irmãos, o texto, que isso é uma observação importante. Isso é o que eu creio, né? E não é uma coisa que eu tirei de debaixo do braço. Quando a gente lê o Apocalipse, o capítulo 19 é o texto que mostra a tal segunda vinda de Cristo, ou a parousia, esse momento em que Jesus Cristo vem. João viu em todos os capítulos anteriores o anticristo, o diabo, juízo, perseguição, calamidade, conflito, mas quando ele chega no capítulo 19, é o lugar onde ele vai dizer: depois de tudo que eu vi Jesus Cristo vindo. É aqui então, irmãos, que eu, Tiago, vejo a segunda vinda de Jesus. Capítulo 19, versículo 11, João diz, depois de tudo que ele narrou, corrupção, juízo, pessoas sendo salvas, ele fala: eu vi então o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo, ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Ele está falando de Cristo. Ele diz: e seguiam-no os exércitos que há no céu, eles montavam cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada, o que seria um símbolo para nós, né, de palavra de poder. Não sai uma espada da boca de Cristo, mas é que ele tem argumento poderoso para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente ele pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, já que Deus estava executando o juízo. Ele tem no seu manto e na sua coxa escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi outro anjo posto em pé no sol, ele clamou com grande voz, falando a todas as aves do céu, pelo meio do céu, dizendo: venham, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, de poderosos, de cavalos e cavaleiros, carnes de todos, quer livres, escravos, tanto pequenos quanto grandes. Eu vi a besta, o anticristo, esse líder mundial que acreditamos que virá. Vimos então esse líder mundial e os reis da terra com seus exércitos. Eles estavam congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta, ou o anticristo, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, um seguidor seu poderoso, com seus feitos diante dela, que com seus feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca de controle deles e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago do fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, meu desejo é olhar por trás do que não se pode entender direito, né? Olhar por trás dos símbolos. Veja, literatura apocalíptica é carregada de símbolos. E o que João vê, no meu entendimento, irmãos, até fiz aqui uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo que quis mostrar o símbolo da eternidade, porque a história do mundo não começa com o Gênesis, com a criação. Deus já existia antes. Mas há um marco em que Deus cria tudo. Ali tem a queda, tem a história da redenção, e nós temos, no ano, há quase 2000 anos atrás, a primeira vinda de Cristo. Nasceu da Virgem, cumpriu as profecias do Antigo Testamento, ele veio a primeira vez e disse: eu vou voltar uma segunda vez. Essa não é a promessa, irmãos? A palavra bíblica para parousia, o retorno do comandante ao seu domínio, o retorno do nobre àquilo que é seu. A terra hoje ela é regida pelos princípios do mal, mas a criação é de Cristo. A Bíblia fala que ele criou todas as coisas. Colossenses 1 diz que ele criou para ele, porque tudo é dele. Então, irmãos,
Cristo vem para reivindicar aquilo que é seu. Ele disse: eu vou voltar uma segunda vez. E nós estamos então, irmãos, nesse período aqui, nós estamos aguardando esse dia. E pelo entendimento do Apocalipse e da Bíblia, os sinais se cumprem aqui. Esse tal anticristo virá aqui. Os juízos de Deus acontecerão aqui. Quando eu falo aqui, nesse período, tá, irmãos? A gente observa que tudo isso acontecerá nesse período, é o que parece, nesse intervalo entre as duas vindas. Porque João narra, depois de tudo que ele vê, ele fala: eu vi então Cristo descendo a segunda vez, e ele vem de maneira vitoriosa. Ele vem como um guerreiro poderoso, montado num cavalo poderoso, com um exército poderoso, para então trazer essa vitória que o judeu tanto esperava. Um aspecto importante aqui, irmãos, é que João vê que quando Cristo vem, ele vem de maneira derradeira. Jesus, ele não vem no início da história participando de um conflito, de um vai e vem assim, não. Ele vem para vencer. Esse é o aspecto. A glória de Cristo não pode ser diminuída em nada, como se ele viesse assim para participar de um conflito contra Satanás, contra os povos da terra. Não. João vê que ele vem montado num cavalo branco. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Ele morreu, por isso que ele fala que o seu manto era manchado de sangue, porque ele derramou seu sangue. E quando ele vem, é como se dissesse assim: pô, urubu, bicho que come carne, prepara, porque ele veio para derrotar tudo. Ele não veio para travar uma batalha onde ele tem uma margem de perder, não. Ele veio para decretar a sua vitória. E João diz: ele tem uma espada afiada que sai da sua boca. É como se ele dissesse: ele é tão poderoso, da boca dele sai o poder mesmo. E ele tem a palavra da vida, da morte, do juízo, do castigo. E ele então vem para decretar o juízo. Eu, irmãos, que estou falando de mim, respeito todas as visões, né? Mas eu, Tiago, acredito, isso é eu, que Cristo então vem no final desses eventos do Apocalipse. Creio que ele vem bem no fim, e que ele vem para o dia que nós acreditamos que é o dia do Armagedon, que é o dia em que há uma promessa de uma batalha derradeira e decisiva, onde Cristo, ele destrói ali então o poder desse anticristo ou besta. Uma coisa, irmãos, que faz necessário dizer aqui, é que quando a Bíblia narra esse anticristo ou besta, usa uma palavra meio feia, né? Porque ele realmente fala besta porque é um símbolo de uma pessoa ruim. Uma coisa que parece é que essa figura, ela vai canalizar e concentrar poder, governo sobre a terra, e vai concentrar um governo corrupto, que vai disseminar falsidade na religião, que vai controlar os povos da terra, que vai assumir domínio. E, ao que tudo indica, esse poder corrompido intentará muita perseguição contra o povo de Deus, contra Jerusalém, a cidade de Deus, contra os povos de Deus. E nós então entendemos que o Armagedon seria esse grande conflito entre esse anticristo contra Deus de alguma forma. Então, se o entendimento é correto, quando Cristo voltar segunda vez, ele volta e trava então essa batalha, que na verdade não é uma batalha, porque não há poder ali capaz de batalhar contra Cristo, mas é esse momento em que Cristo vence aquele contexto ali, onde João viu que a besta, o falso profeta, os seus seguidores são mortos, onde eles são vencidos, eles são derrotados de maneira definitiva, e esse anticristo, ele é mandado, ele é morto, e a sentença dele é obviamente o inferno de fogo, castigo eterno. Então fala que João vê que aquele que achava que era o poder do mundo, que controlava tudo, João vê que o fim dele é o inferno de fogo e sofrimento, e que então Cristo vence naquele evento.
João quer dizer que a vitória final é de Cristo. A segunda vinda de Jesus, irmãos, que a palavra bíblica, a palavra grega, parousia, é o dia que a gente espera, eu entendo que seria esse dia. A grande pergunta é: o que acontecerá então depois dessa batalha e dessa vitória? Vai ser assunto para a semana que vem, certamente, né? Mas eu posso adiantar que eu, Tiago, muitos não acreditam, mas eu acredito que quando Cristo vem, vence essa batalha, que Ele instaura na terra um reino milenar.